Oi, gente, estamos de volta com mais um Xodó Conversas e hoje trazemos mais uma novidade para compartilhar com vocês. Hoje nós recebemos no nosso programa Adriel Santos. Adriel, que é artista, estudante de artes visuais da Faculdade Federal do Recôncavo Baiano, e é mais uma história que se alinhava com a minha. Eu conheci a Adriel há uns 3 anos, mais ou menos, né? E naquele encontro de almas que acontece e que você conhece a pessoa e tem a percepção de que já a conhece de uma vida inteira. Compartilhamos, né, muitas conversas, filosofamos bonito a vida. E de um jeito bastante engraçado, né? Ele com a naturalidade dos jovens, a mente cheia de ideias, de sonhos, né? E nós travamos muitos embates no campo filosófico, das vivências, discutimos ideias, convergimos, divergimos em muitos pontos, mas acho que o nosso ponto de encontro está no respeito um pelo outro, no respeito de estar compartilhando enredos sem julgamentos, né? E cheios de interrogação. E é isso que mais me chama a atenção em Adriel, né? São seus pontos de interrogação. A gente vive num mundo onde as pessoas querem sempre, né, impor suas certezas, suas verdades absolutas e inquestionáveis, e de repente eu me deparo com uma pessoa na contramão dessa história, né? Então, Adriel é uma pessoa que questiona muito o mundo, questiona muito as coisas, e eu acho isso extremamente intrigante, extremamente interessante e construtivo, né, para as nossas percepções de mundo. Então, Adriel vai nos contar hoje um pouco, né, da sua trajetória no universo das artes visuais. Com vocês, pelo olhar de Adriel Santos. Oi, gente, sou Adriel Santos, natural de Riacho Santana, estudante de artes visuais pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A convite de Tatiana, eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória artística antes e durante a faculdade. Meu envolvimento com o desenho inicia bem na infância, quando eu começo a rabiscar as paredes, os papéis e compartilhar com meus amigos os desenhos, assistir TV Globinho. Isso tudo influenciou para mim continuar desenhando. E na infância, eu assistia os animes e queria muito reproduzir no papel os personagens. E não era só comigo, era isso acontecia comigo e com vários colegas, que na escola a gente competia, quem fazia os desenhos mais bonitos, fazia o Naruto, Goku, Gohan. São personagens de mangás, de HQs, de anime, que de alguma maneira faz parte da minha história. E eu gosto até hoje, assim, dos desenhos. E eu desenhava muito com Júlio César, que era um aluno de classe também, e da minha turma, que era um prazer enorme compartilhar com eles esse processo. E eu tive uma grande influência que foi Henrique. Henrique era um garoto maior, que ele desenhava super bem e ele me motivava a fazer esses desenhos também. Eu desenhava na pracinha, nas paredes de casa e isso me fazia muito bem mesmo, muito bem. Eu me sentia livre nesse processo. E eu era incentivado por minha tia Cleide. Ela foi uma tia que sempre estimulou a desenhar. Me ensinou a desenhar cachorro. E essa memória é muito boa. Gosto muito de lembrar desse processo, né? Dos primeiros contatos com o lápis. A primeira vez que assisti os desenhos animados e ficava parado lá tentando reproduzir os personagens. Isso faz muito parte da minha história e é muito feliz por lembrar.
chegando à adolescência, eu me afastei dos desenhos, de desenhar, de compartilhar com os amigos, porque eu não sentia essa necessidade, eu não estava no momento de compartilhar e me expressar através dos desenhos. Então, nesse período, eu me afastei dos desenhos, de desenhar. Eu voltei a desenhar quando conheci os trabalhos de Charles Lavez através do Facebook. Isso me ajudou bastante aquela vontade de voltar a desenhar. Os desenhos deles são desenhos hiperrealistas ou realistas. Depende a qualidade de detalhes que ele coloca nos desenhos. E ao ver o trabalho de Charles Lavez, me estimulou a querer reproduzir aqueles desenhos daquela maneira, com aqueles detalhes. Então isso foi me impulsionou a ter essa vontade. Parece que aquele desejo voltou a fluir em mim. Então eu comecei a pesquisar, e eu pesquisei no YouTube o canal de Charles Lavez, e ele compartilha a técnica que ele usa, os materiais que ele usa também, e são coisas que foi acessível a mim naquele momento. Então eu comecei a comprar, a pesquisar mais e mais, e através de Adson, que é um desenhista daqui da cidade, eu fui atrás dele e pedi dicas. Ele me tratou super bem, falou sobre o processo dele e me deu uma impulsão assim para desenvolver o meu processo artístico. Os desenhos hiperrealistas são basicamente desenho feito com lápis carvão, lápis com a graduação maior que o normal, do que o que vocês usam geralmente para escrever. E são lápis que têm um carvão mais adicionado na composição. Por exemplo, são lápis que permitem a gente desenvolver mais tonalidades de preto. Fica mais escuro o desenho. Então, esses lápis permitem a gente trabalhar no papel, que é geralmente o papel Canson, Lana e Fabriano. São marcas mais conhecidas. Elas permitem, esses papéis permitem absorver o grafite com mais intensidade. Por exemplo, ele permite a gente trabalhar com mais tempo no papel, sem amassar, porque a gramatura dele é de 180. Então ele é mais resistente do que esse que você usa, que geralmente as pessoas usam. Depois de ter conhecido o trabalho de Charles Lavez e de outros artistas, e ter um conhecimento sobre os materiais, sobre técnica, eu passei a persistir diariamente nessa busca por perfeição. Então eu fui me dedicando até conseguir esse feito, que no início eu achava impossível de conseguir fazer um trabalho semelhante ao de Charles Lavez. E eu consegui fazer esse trabalho e eu estou compartilhando com vocês aqui. Quando eu comecei a evoluir nos desenhos realistas e hiperrealistas, eu ganhei um celular da Xiaomi. E esse celular da Xiaomi tinha uma câmera muito boa. Então eu comecei a tirar fotos de pessoas queridas, de lugares, e comecei a desenhar essas pessoas queridas. Então as fotos que eu pegava antes para fazer os desenhos era do Google. E era pessoa desconhecida, não tinha aquela aproximação, não tinha esse sentimento que, a partir do momento que eu passei a tirar essas fotos dessas pessoas próximas, vizinhos, familiares, e desenhar, desenvolvi uma intimidade no processo artístico. Um processo artístico que me faz muito bem. Desenhar pessoas que eu tenho algum tipo de relação e registrar isso no desenho. Como eu já mostrei algumas vezes, esse desenho é da minha avó. Eu tirei essa foto, a foto que reproduzi no desenho. E nesse processo desse desenho,
a sensação é totalmente diferente. A sensação é algo tão místico, tão prazeroso desenhar uma pessoa que eu tenho uma relação que é bem superior ao simplesmente desenhar aquelas pessoas que eu não tenho uma relação, aquelas pessoas tiradas do Google, que tem uma história, tem algo por trás, mas não faz parte da minha realidade de alguma maneira. Então, ter comprado o celular, ter começado a registrar essas fotos e depois ter reproduzido essas fotos em desenho fez me dar uma sensação extraordinária. E o processo artístico foi completo, do começo ao fim. Gente, aqui babando com o cenário, a composição do cenário, a parede, a camiseta, né? Essa construção toda do ser Adriel Santos. É muito interessante como ele percebe, né, muito definidamente a tênue linha que divisa a realidade, né, do processo criativo, do fazer artístico. Muito interessante também quando ele coloca a descoberta da sua poética, né, que é algo muito representativo, especialmente nas produções contemporâneas, e aquilo que ele chama de intuitivo, e que na realidade é essa descoberta poética, é esse ser poético, é o despertar para essa realidade poética. E para entender, conhecer a concepção artística, né, de Adriel Santos, vamos a uma pequena amostra dos seus trabalhos. Concepção artística, conceito e poética. A série de fotografias em retrato representa o vínculo que compartilho com pessoas queridas. Algumas delas fazem parte das minhas memórias de infância, e outras das memórias mais recentes, sendo essas relações que constroem o meu crescimento como pessoa e como artista. Através do ato fotográfico, posso observar a pessoa com a maior sutileza e imaginar, por um breve momento, como o tempo, os traumas, as angústias, as lágrimas e os sorrisos a lapidaram para estar à minha frente. Quais são as memórias que carrega consigo? Fazendo essas reflexões, percebo que não é o outro que está em minha frente, mas o meu reflexo ou a minha projeção através da câmera. Isso me permite ver a mim mesmo no outro e como me sinto conectado com o processo de criação, pois cada pessoa fotografada tem sua subjetividade e, de alguma maneira, passa a contribuir com a minha trajetória no processo artístico. Essas pessoas fazem parte da minha história e, com isso, me faz acreditar que as relações mais profundas são aquelas que podemos eternizar na memória, superando até mesmo a morte. Adriel Santos. Adriel traz ainda a questão da estética do belo na arte. O belo na arte tem uma concepção bastante diferenciada do conceito padronizado que comumente nós fazemos sobre o que é bonito ou feio, né? O belo na arte, ele muitas vezes pode aparecer ou aparentar-se grotesco, né? Se a gente pega, por exemplo, a Bapuru de Tarsila do Amaral e aquele pé enorme, se a gente pega as obras de Cavalcante, por exemplo, e a gente vai ver também, né, os pés muito grandes, as mãos muito grandes, a gente vai ver do ponto de vista estético algo que à primeira vista, um primeiro olhar, né, não parece belo ou não parece estar dentro daquilo que padronizamos, que estereotipamos como belo.
Mas dentro da arte, o conceito de belo ele ganha uma outra dimensão, através da carga de significados que esse novo belo, esse novo conceito do belo vai trazer. Então a gente vai ter, por exemplo, em De Cavalcante, quando a gente vê os pés enormes, o vínculo, né, do homem com a terra, o sustentáculo do corpo, as mãos enormes, demonstrando a força do trabalho e coisas desse tipo, né, que a gente vai encontrar na poética do belo, que está para muito além, né, dos padrões de beleza que nós estereotipamos na vida real. Além disso, Adriel ainda traz uma outra questão muito importante dentro do fazer artístico, que é a questão da função social do artista. Como que através da sua arte, o artista pode inferir e interferir socialmente. E dentro desse contexto, ele tem um trabalho que ele fez juntamente com uma equipe, né, da Faculdade Federal do Recôncavo Baiano, tomando por temática o Rio Paraguaçu. Vamos ver um pouquinho desse trabalho. Ao atravessar a ponte entre São Félix e Cachoeira para ir à universidade, encontro o mar infinito do Recôncavo, onde as águas do Paraguaçu se juntam ao céu, refletindo a vida das duas cidades, das tantas pessoas. A arte sempre esteve presente, só tive o privilégio de estar ali e de registrar. O Rio Paraguaçu é o maior rio unicamente baiano. Seu nome de origem indígena, em Tupi-Guarani, significa água grande, mar grande, grande rio. A bacia do Paraguaçu é uma das mais importantes para o estado da Bahia, sendo fundamental para o abastecimento de água da região. Mais de 3 milhões de pessoas dependem das águas deste rio, que está ameaçado pela poluição e desmatamento. O rio vem adoecendo com impactos ambientais da região que mais depende dele. Lançamento dos esgotos sanitários de algumas cidades, dejetos agrícolas, extração de madeiras para carvão e finalidades industriais, retirada de areia e argila de suas margens e outras degradações que têm provocado assoreamento do rio, extinção da flora e da fauna, a poluição das águas e destruição de espécies nativas de peixes. Só seria possível reverter essa situação com a conscientização e mobilização de todas as comunidades que estão ao redor do rio baiano. Será que temos consciência do belo que vive na essência da Bahia? Adriel Santos. E depois desse processo de tirar fotos, fotografias de pessoas, retrato, e desenhar essas fotos, veio um desejo de entender um pouco mais do processo artístico, de compartilhar com outras pessoas que poderiam entender o que eu estava sentindo. Então veio o desejo de fazer a universidade, fazer artes visuais, que foi incentivado por muitas pessoas próximas. Tem uma listona assim de pessoas que me incentivaram a fazer universidade. Pois então, eu sou grato a essas pessoas. Então, ao chegar na universidade através do Enem, que eu estudei um ano e depois fiz o Enem, aí passei. Quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com profissionais da área assim, que entendiam muito bem sobre poética, sobre a história da arte, por exemplo, porque artes visuais todo esse arranjo de arte, de processo artístico, vai do processo artístico até a história da arte. Então, tudo está envolvido um processo de arte. Então, ter contato com esse meio, com pessoas, amigos que estão tendo esse processo também,
Isso me enriqueceu muito em técnica e pensar sobre o meu processo de poética, que antes não passava por isso, porque eu pensava que a arte, o processo que eu passava seria mais intuitivo, instinto, e não era algo pensado, estudado e se dedicar para desenvolver uma arte. Pois então, na universidade, através de professores e de colegas, eu passei a desenvolver a minha poética. Desenvolver, na verdade, ir em busca da minha poética. E isso fez toda a diferença para mim. Por exemplo, eu não vejo que hoje não é só fazer algo bonito, é fazer com a estética, né? Na universidade também me estimulou a pesquisar sobre outras técnicas, como a aquarela, a técnica de stop motion, que é vídeo, fotos sem sequências que dão a sensação de movimento. E aquarela é a tinta à base de água que você desenha ou pinta no papel, igual esse aqui, ó. Esse aqui é a aquarela. Eu usei tinta preta à base de água e desenhei essa rosa. O nome dela é Rosa. Ela faz parte da minha infância. É uma senhora que me viu crescer, que eu tirei a foto e registrei em aquarela, porque no processo de aquarela que me permitia essa intimidade, esses valores, né, que foi ver o desenho e não ver a imagem e reproduzir em desenho. Esse também aqui foi eu que fiz em aquarela, em tons. Essa é a minha gata, Samira. Eu fiz em aquarela com técnica mista, que eu usei caneta branca para fazer o bigode dela também. E esse desenho aqui também, ó, é fofo assim. Geralmente eu não me permito a fazer esse desenho, mas passando pela universidade desenvolvi esse interesse e registrar pessoas importantes, né, para mim. Eu faço também pontilhismo, e é isso. Adriel, gratidão por todo esse compartilhamento conosco das suas vivências artísticas, não apenas das suas vivências artísticas, mas dos tantos eus que você traz, que você nos revela, que você nos mostra a partir da sua sensibilidade. Estamos finalizando, mais uma edição do nosso Xodó Conversas, mas não sem antes registrar aquelas importantes participações aqui no nosso canal. As pessoas que estão nos acompanhando, que estão compartilhando os nossos conteúdos. Esperamos fazer desse espaço um arquivo das nossas vivências, dos nossos pensares, das nossas memórias, enfim, um espaço que tenha atribuição de significado. A nossa parceira, Dona Farda, que está no mercado há mais de 38 anos, se destacando na confecção de uniformes. Dona Farda está situada no condomínio Bahia Têxtil, número 151, Galpão T2, no Uruguai, aqui em Salvador. Conheça a Dona Farda através do Instagram, @donafarda, tudo junto. Também gostaria, mais uma vez, de agradecer a minha equipe técnica, Solano, Caetano Neves. Eu parabenizo a minha equipe que está evoluindo a cada dia e eu evoluindo junto com vocês, Aos nossos companheiros da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, também os nossos agradecimentos. E mais uma vez eu quero lembrar vocês, que toda quarta nós estamos aqui com conteúdo novo, Nos siga no Instagram,
@xodóconversos, tudo junto, sem acento. No Facebook, @xodóconversos, tudo junto, sem acento também. Se inscreva no nosso canal no YouTube e curta os nossos conteúdos. E para fechar com chave de ouro, eu tenho aqui mais um pequeno texto do eu, Adriel Santos, né, que vai estar finalizando essa nossa edição do Xodó Conversos. As minhas obras são um pedido para existir. Sou eu pedindo para existir. As minhas obras são relações. As minhas obras são confusões, são lamentos, são dores. Mais do que tudo, elas são acolhimento e como me relaciono com o mundo. No mais, até a próxima. Fé, amor, gratidão.